Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Algo Mais com Deise Mello. Nesse vídeo, nós vamos ler o 8º capítulo do livro Eleve as Suas Expectativas, um best-seller da escritora americana Joyce Meyer. E olha, a gente está aprendendo tanto com essa leitura, viu? Para mim está sendo maravilhoso e espero que para você também esteja sendo. O que nós vamos abordar hoje nesse 8º capítulo? Os tópicos são os seguintes: palavras de esperança. Pare de falar sobre os seus problemas. Siga pelo caminho estreito. Ai, ai. Faça o que é certo deliberadamente. Esperança no louvor. Diga isto, não aquilo. O que será que ela quer falar com isso, hein? Bom, tenho certeza que vai ser bom. E o último tópico do capítulo, como normalmente ela faz, ela sempre encerra com o tópico Eleve as Suas Expectativas, fazendo um resumo do capítulo, né? E encerrando ali com chave de ouro. Bom, esses são os tópicos. Se você está passando aqui pela primeira vez e está gostando do que você está vendo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, né? Para que você possa receber todas as nossas notificações e ficar por dentro aí das nossas novidades. Agora, você está fazendo essa leitura comigo? Está gostando? Está acrescentando para você? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Fale de você, desabafa aí, fala o que você está sentindo no seu coração. Eu quero saber um pouquinho mais de você, ok? Então deixe o seu comentário, que é muito importante. E também deixe sua dica. Tem algum livro, alguma leitura que você gostaria que eu fizesse aqui? Deixa a sua dica aí embaixo do vídeo, ok? Então agora, bora para a leitura. Nesse 8º capítulo do livro Eleve Suas Expectativas, nós começamos então com o tópico Palavras de Esperança. E aí a Joyce começa citando o Salmo 43, versículo 5, que diz assim: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Bonito, né? E a frase com a qual ela começa, porque ela sempre fala no início do capítulo uma frase de um pensador, né? Dessa vez a frase é a seguinte: a esperança sorri do limiar do ano que começa, sussurrando, ele será mais feliz. Vamos trazer para a nossa vida? Vamos fazer assim, vamos falar assim. A esperança sorri do limiar da semana que começa, sussurrando, ele ou ela será mais feliz. Essa frase é de Alfred Tennyson, ok? Bora então para a leitura do que ela está escrevendo aqui, o que ela vai mostrar para a gente, né? Ela começa assim: do mesmo modo que o alimento ingerido nos afeta fisicamente, as palavras que dizemos nos afetam espiritual, mental e emocionalmente. Creio que elas também nos afetam fisicamente, porque quanto mais cheia de esperança e felicidade nossa conversa é, mais energia sentimos. Uma atitude positiva e esperançosa alivia o estresse, que é a causa de muitas doenças e enfermidades. Isso é verdade, vocês sabem disso, né? Os médicos atestam isso. Há vários anos, decidi levar minha saúde a sério. Eu me sentia sem energia, ficava doente com facilidade e lidava com grandes problemas físicos que me incomodavam. No passado, eu havia tentado diferentes dietas e planos de exercícios, mas meu trabalho sempre excluía qualquer tempo que eu tinha para cuidar de mim mesma. Será que isso acontece com você e comigo? Eu acabava voltando ao meu ritmo ocupado habitual, embora soubesse que ele não era bom para mim. Com o passar do tempo, decidi dar um basta naquela situação. Acho que poderíamos dizer que eu me cansei de estar cansada. E aí? Tá cansado de estar cansado? Então, se você tá, eu tô, hein? Eu tô. Então, eu quero aprender, eu quero crescer. Uma das primeiras coisas que comecei a perceber, à medida que estudava sobre rotinas adequadas de dieta e exercícios, foi que tudo o que ingerimos afeta o desempenho do nosso corpo. Verdade absoluta, né? Todos nós sabemos que uma dieta saudável é importante,
Mas não creio que sempre entendamos o quanto nossas escolhas nutricionais realmente afetam o nosso corpo. O que você come em certo dia pode determinar como você se sente, quanto você realiza e que tipo de atitude você terá. Seja boa ou má, salada ou bolinhos, a comida que entra pela sua boca afeta seu corpo. Ela também pode afetar as suas emoções e seu processo mental. Do mesmo modo, as declarações esperançosas ou as confissões negativas, as palavras que você diz afetam sua vida de muitas maneiras. As palavras têm poder. O que você diz faz diferença. Quando você diz algo, essas palavras entram nos seus ouvidos e vão diretamente para a sua alma. Está percebendo como é que é importante? Se as suas palavras são cheias de vida, você se sentirá mais feliz e mais energético. Entretanto, se tem a tendência de falar sobre o que está acontecendo na vida e reclamar da situação, essas palavras exercem um impacto negativo e sugam sua energia, fazendo com que se sinta desanimado e até deprimido. Não coloque a esperança de lado até outra hora, porque a esperança que se adia adoece o coração. Olha que importante, vamos repetir essa frase? Não coloque a esperança de lado até outra hora, porque a esperança que se adia adoece o coração. Quando a gente adia, né, quando a gente começa a alimentar os pensamentos, os sentimentos e começa a falar coisa só negativa, a gente sabe que a gente tem que falar, né, a gente tem que se posicionar de uma forma positiva, aberta para a vida, né, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Deus. A gente sabe que a gente tem que ter essa postura, mas a gente vai adiando, sabe? É como se fosse mais gostoso, entre aspas, continuar ali. É um cantinho da acomodação, sem perceber às vezes, gente, essa posição ali de vítima pra gente. Eu tô falando isso pra mim mesma. Parece ser mais confortável, mas não é não. O peso é grande. Vamos continuar na leitura, né? Essa frase que eu repeti para vocês, ela tá escrito lá em Provérbios 13:12. Eu vou deixar escrito aqui embaixo no vídeo, tá? O número do versículo, o capítulo também. Bom, vamos continuar. As palavras cheias de esperança são importantes, principalmente quando você enfrenta algo difícil. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer quando está sofrendo é dizer palavras positivas e cheias de fé. Não estou dizendo que suas palavras sozinhas têm o poder de mudar a situação. Só Deus pode fazer isso. Mas elas têm um poder na dimensão espiritual. E quando você concorda com Deus, o plano dele pode rapidamente começar a operar em sua vida. Você está concordando, eu creio, eu recebo o seu amor, eu creio que você preparou coisas lindas para mim e eu recebo, eu quero isso. Porque quando a gente começa a reclamar, sabe, a gente se fecha. A verdade é essa. A gente acaba se fechando. Suas palavras podem mudar sua atitude sobre uma situação negativa e a ajudar a determinar o quão rapidamente você a superará. Os israelitas reclamaram enquanto estavam no deserto. Muito, né? E permaneceram ali durante muito tempo. Uma jornada de 11 dias, seria para ser 11 dias apenas, levou 40 anos. E a maioria deles nunca chegou ao seu destino. Só as novas gerações. Reclamar e relembrar tudo o que consideramos errado em nossa vida é um problema maior do que a maioria das pessoas pensa. Isso soa mal aos ouvidos do Senhor. Eu me pergunto quantas pessoas passam pela vida reclamando e, ao fazer isso, nunca têm o tipo de vida que elas gostariam de ter. Reclamam tanto, não conseguem abrir os olhos e vivem aprisionadas, né? Como você pode notar, desejar não basta para fazer que as coisas boas aconteçam. Precisamos de uma esperança viva
e de uma fé forte em Deus. Também precisamos de pensamentos poderosos e palavras cheias de esperança. Precisamos de ação quando necessário e de um coração grato enquanto esperamos. A gratidão, gente, faz a diferença na nossa vida, viu? Passei os primeiros 45 anos da minha vida prejudicando meus dias e emperrando meu futuro devido à falta de conhecimento sobre o poder das minhas palavras. Falta-me conhecimento em muitas áreas, mas essa área em especial era uma das maiores para mim. Se você é instruído sobre o poder das palavras, este capítulo servirá meramente como um curso de revisão que o manterá seguindo em frente na direção certa. Mas, se tudo isso é novo para você, pode ser algo absolutamente transformador. Pode ser sim, viu? Vamos fazer aqui um acordo? Vamos fazer um acordo de que essa leitura desse livro até o final, quando a gente terminar de ler o último capítulo, muita coisa na nossa vida terá mudado? Nossas atitudes terão mudadas? As nossas palavras, o nosso posicionamento vai ter mudado? Vamos combinar isso? Eu estou disposta, viu? Talvez você não entenda que está no comando das suas palavras. Você pode escolher o que vai dizer. E acredite, o que você diz importa muito. Seja um bom mordomo das palavras. Escolha-as com sabedoria e creia no que a palavra de Deus diz. As palavras são cheias de poder, de vida ou de morte. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Está escrito lá em Provérbios 18, 21, viu? Aí nós chegamos ao segundo tópico. Pare de falar sobre os seus problemas. Você já percebeu que Jesus não falava sobre os problemas? Ele teria razão para fazer isso. Afinal, Jesus teve de lidar com muitas das mesmas coisas com as quais você e eu temos de lidar. Jesus tinha uma rotina caótica. Encontrava-se com pessoas rudes e obstinadas. Enfrentou situações difíceis, sem mencionar o fato de que ele sabia que ia sofrer terrivelmente e morrer na cruz pelos pecados do mundo. Além de não ter um dia a dia fácil, enfrentava muitos desafios, ele sabia que ele ia sofrer muito na cruz. Eita, mas ele nunca resmungou, né? Mas quando você lê os evangelhos, nunca vê Jesus dizer nada de crítico ou algo que pudesse ser definido como reclamação ou murmuração. Ele obviamente conhecia o poder das palavras. Quando a hora do seu sofrimento e morte se aproximou, ele disse aos seus discípulos que não falaria muito com eles dali em diante. Ver João 14:30. Por que Jesus diria isso? Ela pergunta, né? E a gente se pergunta, por que Jesus diria isso aos discípulos? Que ele não falaria muito com eles dali em diante. Quando estava se aproximando, né? No momento da crucificação. Aí a Joyce explica. Porque ele conhecia o poder das palavras e também sabia o quanto é tentador dizer todo tipo de coisas erradas quando passamos por momentos difíceis ou dolorosos. Jesus era humano como nós, né? E ele sabia que ele precisava se resguardar para não cair na tentação de reclamar, né? Ele sabia que seu pai tinha um plano para a salvação do homem e que dependia dele. E estava determinado a fazer tudo o que fosse necessário para permanecer em concordância com Deus, inclusive dizer palavras que Deus pudesse usar, em vez daquelas que o diabo pode usar. Aí ela deixa para a gente aqui João 14, versículos 30 e 31. Está escrito assim. Já não lhes falarei muito mais, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, eu faço o que meu pai ordenou, porque é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço apenas o que meu Pai me instruiu a fazer. Levantem-se, vamos-nos daqui.
chega uma hora, né? Eu acredito que chegou uma hora que ele estava se aproximando lá do momento da crucificação, que ele ia ser preso, ele sabia de tudo. Que a carne, né? Porque ele veio e se transformou em homem como nós, né? A carne devia clamar, viu? A parte carnal, ela clama, ela não aceita, né, esse tipo de posicionamento. É claro que Jesus falou sobre muitas coisas, inclusive sobre o pecado. Houve momentos em que Jesus repreendeu os fariseus e corrigiu os seus discípulos. Ao ler os evangelhos, você descobre que Jesus falou sobre muitas coisas, mas seus problemas não eram uma delas. Ele não falava sobre as suas dificuldades. Eita, povo difícil de entender. Ou eu falo tanto com esses discípulos, eles não aprendem nada, estão sempre errando. Ou só me procuram para pedir as coisas. Mas ele nunca fez isso, né? Isso seria fácil para a gente fazer. Suas palavras são espírito e vida, ou são carne e morte? Ela está perguntando para a gente aqui. Suas palavras, a minha e a sua, são espírito e vida ou são carne e morte? A boa notícia é que você pode fazer uma mudança agora mesmo, se for preciso. Sou a primeira a admitir que é impossível controlar nossa boca se não tivermos muita ajuda de Deus. Entretanto, se tomarmos a decisão certa e entrarmos em acordo com a vontade de Deus nessa área, Ele certamente nos ajudará a fazer mudanças positivas. E só para fechar esse comentário que eu fiz, em cima do que ela estava falando, né, de Jesus, Jesus decidiu, né, calar, como ela disse, para que ele sabia que a carne é fraca, que ele poderia cair na tentação de reclamar. Então ele preferiu se isolar um pouquinho mais e falar menos. Foi uma estratégia dele, né? Então assim somos nós. Deus, nós temos o Espírito Santo, né? Então cada um de nós tem uma fraqueza em uma área. Você pode ter fraqueza de um jeito, eu tenho de outra. Quando a gente está procurando o crescimento, Deus vai dando estratégia para a gente de como enfrentar a tentação, de como enfrentar aquela tentação de reclamar de tudo. Eu estou falando desse tipo de tentação agora. Porque nós somos tentados a reclamar, a não acreditar em Deus, a dizer, olha, né, que Deus é esse, só age na vida dos outros e não na nossa. Nós somos tentados a isso. Somos tentados a falar também, a chamar o nosso melhor amigo e ficar falando abobrinha. Deus não gosta de mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso tudo a gente está jogando no mundo espiritual, né? Jogando, botando para fora e fazendo com que isso se transforme em realidade, porque a palavra sai e aí? Tá no ar, né? Então, Jesus nos mostrou, eu achei muito interessante essa explicação dela aqui, ele nos mostrou que tem momentos que a gente tem que ter estratégia. Tá ligado? Vamos continuar então. Siga pelo caminho estreito. É o terceiro subtópico. Jesus nos instrui a tomar o caminho estreito que leva à vida e a evitar o caminho largo que leva à destruição. Ver Mateus 7, de 13 a 14. Obviamente, o caminho estreito é mais difícil de seguir. Sempre digo que no caminho estreito não há espaço para o jeito carnal. Podemos passar pela vida dizendo o que temos vontade de dizer, sem considerar o poder das nossas palavras. Mas isso nos coloca no caminho largo, que Jesus disse que leva à destruição. E duvido que alguém deseje isso. A destruição, né? É fácil focar nas coisas que não estão indo bem. Parece que muitas das nossas conversas, estão mais direcionadas para o que está indo mal do que para o que está indo bem. Eita! Elas não são cheias de esperança, são destituídas de esperança. As crianças estão doentes, o trânsito está terrível, meus pés estão me matando, a economia está em queda. Você acredita no que ela disse sobre mim? Acredito não, hein? Não posso me dar ao luxo de comprar isso. Quanto mais falamos sobre o que vai mal, mais poder damos a essa circunstância em nossa vida. E detalhe,
Joyce está dando exemplos do dia a dia. Da mãe reclamando dos filhos. Tem mãe que fala assim, não vai ter futuro. Já viu? Eu já vi mães falando isso. Que seu filho não vai ter futuro, que seu marido é uma praga. Já vi muitas mães fazendo isso. Amigas minhas, inclusive. Pessoas da minha família fazendo isso. E você, já fez? De uma certa forma, você pode não falar para o seu filho, eu nunca falei isso dentro de casa para o meu pai ou para os meus irmãos, mas às vezes a gente fala coisas parecidas sobre nossa vida, sobre o nosso futuro. E aí? A gente está dificultando ainda mais, né? Você já considerou que pode estar piorando os seus problemas? Falando excessivamente sobre eles? Você já considerou que não pode estar progredindo na vida devido à reclamação? Já considerou isso? Que a reclamação pode estar atrapalhando o progresso da sua vida? Eu certamente não havia considerado essas coisas, até que o Espírito Santo me confrontou acerca delas. E estou muito satisfeita por ele ter feito isso, porque não podemos mudar nenhuma área da vida na qual nos falta conhecimento. A gente não tem como mudar, né, se Deus não nos mostrar. Se a gente não se abrir para Deus falar no nosso coração. Na realidade, Deus sempre quer mostrar, né? Às vezes a gente é que se distancia. Quando você está passando por um tempo difícil, a melhor coisa que você pode fazer é parar de falar sobre o tamanho do problema e começar a falar sobre a grandeza de Deus. Amanheceu com o coração atribulado, preocupado com o que tem para pagar, né? E você não tem o suficiente para pagar, pare de ficar pensando no que você não tem para pagar. Pare de ficar pensando no tamanho da sua dívida. Pense na grandeza do Deus que você tem. É isso que ela está falando aqui. Dedique algum tempo todos os dias para meditar na palavra de Deus e declarar suas promessas sobre a situação. O poder é derramado quando você foca no que pode acontecer com Deus ao seu lado, em vez de focar no que está acontecendo em sua vida agora. O poder é derramado quando você foca no que pode acontecer com Deus ao seu lado, em vez de focar no que está acontecendo agora, entenderam? Pare para pensar que tipo de pessoa que era aquela que Jesus disse assim, aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá esse monte, né? Vá para daqui a colar e ele vai movimentar o monte. Que tipo de pessoa é essa, hein? São pessoas como nós. Agora, que tipo de pensamento essa pessoa tem para conseguir conquistar esses milagres tão grandes? Com certeza são pessoas que acreditam plenamente, apesar das circunstâncias, que tudo pode mudar. E essas montanhas que Jesus diz aí são as montanhas dos nossos problemas, das circunstâncias da nossa vida. É interessante isso que Jesus diz, né? Mas a gente, analisando aos olhos daquilo que a Joyce está dizendo, como é que eu vou fazer que uma montanha se mexa na minha vida, que um problema acabe, né? Que a gente consiga vencer essas montanhas, derrubar essas muralhas? Como é que eu vou conseguir isso com palavras que só me fazem acreditar que eles são grandes demais, que é impossível vencer? Então, pensa sobre isso. Analisa bem sobre isso. Vamos continuar. Quando você está passando por um tempo difícil, eu já li isso aqui, né? Agora nós vamos para o próximo tópico, que é faça o que é certo deliberadamente. Talvez você nem sempre se sinta positivo, né? Às vezes acontece isso. Talvez você nem sempre queira dizer palavras positivas. Haverá dias em que você acordará se sentindo péssimo. Esses são os dias em que é realmente difícil ficar amargo, reclamar. Aliás, eu inverti. Esses são os dias em que é realmente fácil ficar amargo, reclamar e ter uma visão pessimista da vida. Nesses dias que a gente acorda péssimo, né? Mas você não precisa viver sujeito aos seus sentimentos. Os sentimentos são instáveis, eles mudam rapidamente dependendo de uma série de fatores. Um dos pontos principais que quero deixar claro nesse livro
é que devemos esperar deliberadamente. Não podemos ficar sentados e desejar sentir isso, ou mesmo orar para termos esperança. Nós escolhemos ser cheios de esperança todos os dias. Uma das coisas mais incríveis sobre ter livre-arbítrio, é que podemos escolher atitudes, pensamentos, palavras e atos. Estou certa de que, se você é como eu, a primeira coisa que você gosta de pensar quando fez algo errado é: eu não consigo evitar. E depois, essa frase é seguida por algum tipo de desculpa que justifica você não ter feito o que era certo. É mais ou menos assim, ela fala assim, ó: eu gostaria de me sentir esperançoso, mas simplesmente não há nada de muito bom acontecendo em minha vida, então não tem jeito, né? Não se pode esperar que eu tenha uma perspectiva positiva quando tudo que vejo são problemas ao meu redor. Se eu tivesse as vantagens que muitas pessoas têm, minha atitude seria melhor. Mas poderia ser assim. Então ela mostrou como normalmente a gente faz. Aí depois, agora ela coloca assim: mas poderia ser assim. Minhas circunstâncias não estão muito boas agora, mas escolho ser cheio de esperança. Estou esperando que algo bom aconteça em minha vida hoje. Sim, algo bom vai acontecer comigo e através de mim. Eu falo muito aqui no canal, a gente está discutindo sobre várias coisas no canal, e eu sempre falo sobre essa questão da decisão, o poder da decisão, né? E que a gente não pode se conduzir só pelos sentimentos. É gostoso se conduzir pelos sentimentos quando está tudo dando certo. Aí é aquele sentimento gostoso, de euforia, de felicidade, é bom demais. Agora, quando as coisas começam a dar errado, os nossos sentimentos começam a ficar como? Amargurados, né? Começam a se transformar em sentimentos pesados, complexos, de amargura, de tristeza, de falta de fé, de decepção, de fracasso e por aí afora. E aí, nesse dia, se a gente se deixar levar por esses sentimentos, está lascado. Então, no nosso dia a dia, esse romantismo aí que falam no dia, nas mídias sociais, siga o seu coração, não é muito bem aí, não. Essa história de siga os seus sentimentos nem sempre dá certo. Na maioria das vezes dá errado, porque os sentimentos enganam. Tem até uma música que eu gosto de cantar. As aparências enganam aos que odeiam e aos que amam, porque o amor e o ódio se irmanam na fogueira das paixões. O amor e o ódio são conduzidos facilmente, né? Quem odeia demais vai ver só coisas negativas. Quem ama demais vai só ver coisas, vai até exagerar, né? Vai superrelativar tudo. E também não é bom. Então, é muito importante isso que a Joyce está falando aqui. Decisão, a gente tem que decidir. Todos os dias, quando você levantar, e eu falo isso com experiência própria, tá? Decida ter bons pensamentos. Decida acreditar. Mesmo que o seu sentimento esteja levando você para outro lado. Decida. Fazer isso deliberada e diariamente, mesmo quando não sente vontade, definitivamente mudará a maneira como você se sente. Se você proclamar isso que ela falou, né? Minhas circunstâncias não estão boas, mas escolho ser cheia de esperança. Estou esperançosa, estou esperançoso de que algo bom vai acontecer comigo hoje. Então, fazer isso deliberada e diariamente, mesmo quando não sente vontade, definitivamente mudará a maneira como você se sente. Seus sentimentos se curvarão às suas decisões no devido tempo. Não importam as circunstâncias, qualquer dia com Jesus é melhor que qualquer dia sem Ele, né? Podemos sempre ser esperançosos porque Ele nos ama. Ele é por nós e pode mudar qualquer coisa. Ele é um Deus de justiça que transforma as coisas erradas em certas. Nos dias em que você se sentir desanimado ou desanimada, decida que não vai deixar esses sentimentos controlarem a sua vida. Em vez de ter uma visão negativa e dizer palavras negativas, faça declarações que estejam de acordo com a palavra de Deus e tome posse disso, acreditando.
Efésios 3,19. Sei que Deus me ama. Cometeu algum erro? Está se sentindo envergonhado ou envergonhada? Lembra disso. Sei que Deus me ama. Salmos 27,13. Creio que verei a bondade do Senhor em minha vida. Romanos 8,37. Sou mais que vencedor em Cristo que me ama. Lindo, né? Tenho pregado há quase 40 anos e ainda medito na palavra de Deus e a declaro quase todos os dias na minha vida. Não importa como eu me sinta, lembro a mim mesma quem eu sou em Cristo. E você pode fazer o mesmo. Não espere que alguém o anime. Anime-se no Senhor. Viu o que ela falou aqui? Ó? Não importa como eu me sinta. Lembro a mim mesma quem eu sou em Cristo. Por isso que a palavra ensina também da gente meditar nesse livro da lei de dia e de noite. Isso não é fanatismo não, gente. Isso nos ajuda a crescer, abre nossa mente, né? Pé no chão, a cabeça erguida, né? Observando tudo, pedindo a Deus sabedoria, tomando as decisões certas. Então a gente pode decidir o que fazer, né? Ou a gente vai ser levado pelos sentimentos amargos e ficar sentadinho, né? Cabeça baixa no canto, esperando tudo acontecer, cair do céu. Ou a gente vai tomar atitude, decidir ter fé, proclamar a palavra de Deus, lembrar dos nossos sonhos, colocar na nossa mente aquilo que nos traz esperança. Ou a gente vai escolher adoecer ou viver e ser restaurado, porque esses são dois opostos, né? Gosto de pensar nisso como uma comemoração antecipada para animar a mim mesma. Se você já participou de uma festa desse tipo, sabe do que estou falando. É quando os torcedores se encontram, a banda toca e todos se preparam para o grande jogo. É como uma celebração baseada em uma vitória esperada. Embora o time ainda não tenha vencido, a torcida já começou. Bem, você certamente tem algo por que torcer na sua vida. Não importa que oposição esteja enfrentando. Deus está do seu lado, Ele é invencível. Portanto, vá em frente e faça uma comemoração antecipada. Anime-se com a vitória que Deus está trazendo para a sua vida. Isso me fez lembrar os times de futebol, né? As torcidas organizadas. Você não vê torcida organizada celebrando derrota, né? Por mais difícil que seja o adversário que o time vai enfrentar, a torcida está ali falando, né? Mengo! Né? Seja qual time for, mas a torcida está ali gritando o nome do seu time, acreditando. A cada jogada no campo ela está não é verdade? Ela acredita na vitória. Então a gente tem que ter esse posicionamento. Bem, você certamente tem algo por que torcer na sua vida. Qual é o seu objetivo e o seu sonho pelo qual você deve torcer na sua vida? Não importa que oposição esteja enfrentando, Deus está do seu lado. E Ele é invencível. Você tem do seu lado o maior jogador e o grande maior jogador que é invencível, né? Bora agora para o penúltimo. Não, ainda temos mais 2 tópicos até eleve suas expectativas. O próximo tópico é esperança no louvor. Ela está mostrando para a gente aqui que a gente tem que tomar atitude. E agora, esse esperança no louvor, eu não li ainda esse tópico não, mas eu acredito que seja aí a grande estratégia para a gente conseguir vencer isso tudo que a gente falou aqui. Que vai nos ajudar a tomar essas decisões. Ou vai nos ajudar a ir adiante quando a gente toma essa decisão. Eu quero ser feliz. Eu não aceito tristeza. E como é que eu vou ser feliz fazendo a partir do que ela está falando aqui? Ó. Isso aqui é uma forma da gente colocar em prática o que a gente leu até agora, tá bom? Em 2 Crônicas 20, a Bíblia conta a história de um grande exército que se levantou contra o rei Josafá e o exército de Judá. O povo teve medo porque sabia que eles eram muito superiores em número. Ver Crônicas 20:15. Você já se sentiu assim, ou talvez se sinta assim agora? Você sente que seus problemas são simplesmente grandes demais e não há como sair vencedor? Já teve um momento para você assim? Eu já tive momentos assim.
de olhar e falar, não tem jeito. Pensar, né? Às vezes até falar, não tem jeito. Josafá foi informado de que a batalha não era dele, mas de Deus. Armado com essa palavra do Senhor, Josafá preparou o seu exército. Mas ele fez algo muito diferente dessa vez. Em vez de alinhar seus guerreiros mais ferozes na frente da linha de batalha, como todos esperavam que ele fizesse, Josafá deu essa posição aos adoradores. Então ele colocou os adoradores na frente, ao invés de colocar os seus guerreiros mais ferozes. Está escrito lá em 2 Crônicas 20, 21, que diz o seguinte: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Coragem isso, né? Imagina, no meio de uma batalha, a comissão de frente ser só de louvor, não ser de guerreiros. Nossa, Josafá começou a batalha com louvor. Que imagem deve ter sido essa? A de um exército inteiro marchando para a batalha sob a bandeira do louvor. A Bíblia diz no versículo 22 que quando começaram a cantar e entoar louvores, Deus confundiu os exércitos inimigos. Em vez de lutar contra Judá, eles se voltaram uns contra os outros em confusão. Quando Josafá e seu exército chegaram ao local, o inimigo havia sido destruído. Deus havia vencido a batalha assim como prometera. Olha que estratégia, né? Creio que o diabo fica confuso quando louvamos a Deus em meio a momentos em que deveríamos temer e reclamar. O louvor e as ações de graças realmente o derrotam, acredite nisso. Tá entendendo? Tomou a decisão de não seguir os seus sentimentos? Comece a louvar. Isso vai te transformar também. O louvor é uma arma poderosa. Ele declara que você confia em Deus e depende completamente dele. Não espere que a circunstância mude para dizer palavras de esperança. Tem gente que faz isso, às vezes a gente faz, né? Para ser mais clara, não importa o que está acontecendo na sua vida agora, não permita que qualquer doença ou problema, perda ou medo de situações iminentes o impeçam de louvar a Deus. Escolha suas palavras cuidadosamente. Abra sua boca e declare com ousadia que Deus é fiel e que você está esperando que algo bom aconteça em sua vida. Romanos 4:20 diz que Abraão foi fortalecido em sua fé enquanto dava glória a Deus. O mesmo acontece em sua vida quando você declara palavras de louvor. Você se fortalece e recebe poder pela fé para vencer todos os obstáculos que venha a enfrentar. Coloque o louvor na linha de frente da sua vida. Coloque o louvor na linha de frente da sua vida. Vou te contar o que aconteceu comigo essa manhã. E tem acontecido comigo em algumas manhãs nesses últimos meses, viu? Acordei hoje bem ansiosa. Ansiosa não, mas com a mente cheia de coisas, né? Com a mente carregada. Acordei hoje pensando em tudo que eu tenho que fazer. Uma ansiedade querendo tomar conta do meu coração. Aí eu resolvi, todos os dias eu tô caminhando, e eu fiz a minha primeira refeição, tomei meu café e saí para caminhar. E no que eu comecei a andar, a preocupação era tanta, e às vezes bate um medo, sabe, com relação às circunstâncias, que eu não conseguia conversar com Deus. Eu uso essas caminhadas para conversar com Deus, para ouvir uma música, conversar com Deus, eu vou alternando. Nem música eu queria ouvir, sabe quando você não tá bem assim, por dentro, parece que você tá seco? Aí eu falei assim, Deus, não tô sentindo nada, não consigo conversar, não consigo falar nada. Então, eu vou louvar, eu vou começar a te louvar. E aí eu comecei, isso eu caminhando, eu comecei a pensar na minha vida, comecei a lembrar das coisas que ele fez, dos salvamentos que ele me deu, dos momentos maravilhosos que eu já vivi com ele.
Comecei a pensar nas coisas que eu tenho que são abençoadas e comecei a lembrar também de que Ele é o Deus criador do céu e da terra, é o único e verdadeiro Deus. Eu comecei a falar, você é o único e verdadeiro Deus, você está na minha vida, sabe? Constatações, e fui fazendo constatações e louvando. Obrigado porque você é o único Deus da minha vida. Obrigado porque a tua palavra criou o universo, criou a terra, o céu, né? Obrigado porque eu creio que você me ama. E fui falando. Olha, não passou 15 minutos, eu já estava completamente restaurada. Surgiu, sabe, parece que aflorou uma força de dentro de mim, que aquilo me alegrou de tal forma que eu fiz a caminhada num pique hoje, cheguei a mais de 8 quilômetros. E olha que quando eu comecei a caminhar, eu estava caminhando só 4. Já dobrei, né? Então, e vim para casa renovada, restaurada, animada para vir aqui gravar esse vídeo para vocês. Então, eu tomei a decisão de não fazer essa caminhada toda pensando em problema. Tomei a decisão, mas como eu não tinha forças nem para orar, nem para pedir nada, às vezes a gente está tão assim que você não tem nem força para pedir. Então eu comecei a agradecer e me transformou, entende? Então, na prática é isso que acontece. Eu estou te contando esse exemplo aqui, né? Até uma forma de te estimular para que você também pratique dessa maneira, ok? Agora o próximo tópico é: diga isso, não aquilo. Quando as pessoas estão cheias de esperança, elas aguardam que algo bom aconteça. E você pode ver isso pelas coisas que elas dizem. Elas estão confiantes de que coisas boas acontecerão sobre as suas circunstâncias. Estão empolgadas porque a mudança está no ar. Esperam um rompimento de barreiras. Então, é sobre isso que elas gostam de falar. As pessoas esperançosas são otimistas e alegres. É divertido estar com elas. A esperança é contagiante. Ela é um dos melhores presentes que podemos dar a alguém. Por isso, aliás, por que não se ver como o dispenseiro da esperança? É legal mesmo, né? Pessoa esperançosa realmente ela é divertida, ela é contagiante. É verdade. A esperança, é uma das coisas que a nossa sociedade hoje necessita desesperadamente. Sinto um carinho especial pelos nossos adolescentes e jovens adultos nos dias de hoje. Eles precisam de todo o encorajamento que possam receber. O mundo, as escolas e as universidades geralmente transmitem uma mensagem de que Deus é um mito, ou, na melhor das hipóteses, que é alguém que não precisa ser considerado ou discutido. O mundo parece tentar esconder Deus. E é verdade, já percebeu isso? O mundo parece tentar esconder Deus em um canto, quase como se ele fosse um constrangimento. Quando eu era adolescente, lembro-me de que Deus era mencionado abertamente em todos os setores da sociedade. Ele fazia parte das conversas diárias. Víamos os 10 mandamentos nas paredes da escola e a oração pública era algo comum. Meus pais não eram pessoas tementes a Deus, mas eu ainda ouvia falar sobre Deus na escola e também entre os vizinhos. Nossa juventude hoje não tem esse benefício e é fácil para eles ficarem sem esperança. Verdade. Até mesmo porque, né, as relações viraram muito virtuais. E, infelizmente, nós temos muitas coisas boas na internet, no YouTube, nas redes sociais, mas também temos muitas coisas ruins. Muitas coisas ruins. Então, não existe mais aquela ligação de pessoa para pessoa, de vizinho para vizinho, né? Eu ainda vivi um pouco essa época de brincar com as crianças da vizinhança. Hoje em dia, todo mundo é nas suas casas fechadas e os adolescentes e jovens com o celular na mão, não é assim? Muitos pais estão ocupados tentando ganhar a vida e têm pouco ou nenhum tempo para passar com seus filhos. O estresse na família estimula os pais a implicarem com seus filhos adolescentes sobre as roupas, a maneira como eles arrumam ou não arrumam o cabelo, as escolhas dos amigos, as notas, as tarefas que são deixadas por fazer e inúmeras outras coisas. Certamente, creio que os pais precisam corrigir seus filhos, mas talvez se os filhos tivessem mais esperança, eles não precisassem de tanta correção.
Se não recebem isso, eles saem de casa todos os dias se sentindo sem esperança, antes mesmo de enfrentarem o mundo, o que muito provavelmente só aumentará seu estado de desesperança. Diga palavras encorajadoras e cheias de esperança a todos, principalmente aos jovens de hoje. E ela está falando uma coisa aqui certíssima. Se o seu filho ou sua filha só ouve palavras de desesperança, de amargura, como é que eles vão se comportar lá fora? Já sai com o coração já apertado, pressionado, amargurado, que só ouve briga, só ouve lamúria, reclamação, nada dá certo para mim, papapá, 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 né? Já sai com o coração apertado, amargurado. Quando chega lá fora, o que eles vão dar para o mundo e vão receber do mundo? Renove sua mente para pensar que você é um porta-voz da esperança. Decida ser uma influência positiva no mundo. Permaneça como alguém com quem seja agradável. Desculpa, vou ler de novo. Permaneça como alguém com quem seja agradável Permaneça como alguém com quem seja agradável estar e viva sua vida crendo e esperando que algo de bom aconteça hoje. Seja agradável e aguarde, porque algo de bom vai acontecer na sua vida hoje, na minha também. Aí ela encerra o capítulo com o subtítulo: Eleve suas expectativas. O que você diz hoje tem um efeito enorme no sentido de determinar a vida que você vai viver amanhã. Não permita que as pressões do mundo e as mentiras do inimigo o desanimem, fazendo com que você veja apenas as coisas pelo lado negativo. Não permita que o mundo te engane, que o inimigo te engane, dizendo que não tem jeito e acreditando nisso. Volte-se para a palavra de Deus, firme-se nas suas promessas e declare vida sobre a situação que aflige. Vai dar tudo certo. Toda palavra que sai da sua boca afeta você. Portanto, escolha dizer palavras saudáveis que transmitam vida. Deixe que essas palavras preparem o caminho enquanto você passa pelas situações difíceis. Em vez de falar sobre seus problemas, comece a falar sobre as promessas de Deus. E deixe que essas declarações de esperança ativem a sua fé. Vá em frente e eleve suas expectativas hoje. Ainda que você se sinta fraco, ainda que pareça impossível, ainda que a batalha faça você se sentir inseguro e com medo, coloque o louvor na linha de frente. Quando você fizer isso, perceberá que Deus está lutando por você. Portanto, não há como perder. Eleve as suas expectativas. Lindo demais, né? Maravilhoso. Então, é prático, gente. Por isso que eu gosto tanto, sabe, de ler as obras de Joyce Meyer. Ela tem mais de 200 livros escritos. E eu tenho um pouco aqui, não tenho todos. Mas todo livro dela que eu leio, eu cresço muito. Ativa muito a minha fé, me ajuda muito a tomar decisões com o pé no chão, sabe? Com o pé no chão. E o próximo capítulo, que é o 9º capítulo, a gente vai começar falando sobre manter-se em movimento. O poder de seguir em frente. Deus está se movendo, dando um passo de obediência. Estou dando spoiler para você aqui. Curva à direita, curva à esquerda. Interessante, hein? Eu falei que o capítulo começava, né? Mas acabei falando dos tópicos todos. São maravilhosos. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você está sentindo algum crescimento, né? O que está se passando no seu coração? Eu gostaria muito de saber. Deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo, tá bom? E se você tiver alguma sugestão, também deixe sugestões aqui para mim. Lembrando que todos os dias nós temos lives ao vivo aqui às 7h30 da noite. De segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite, nós temos lives ao vivo. Então, eu gostaria muito que você estivesse comigo às 7h30 ao vivo, trocando boas energias, né? A gente fala sobre famosos, notícias do dia a dia, Juliette, reality, está começando aí a Fazenda 14, nós vamos falar, ok? E aí a gente está sempre trabalhando esses assuntos todos
com muita alegria, com muita disposição e sempre, eu tenho certeza, que quem assiste as nossas lives aqui sai feliz da live, porque a gente troca realmente boas energias, ok? Então, beijo para você, até o próximo vídeo e se puder, esteja comigo também ao vivo às 7h30 da noite. Beijos e até lá. Tchau, tchau.